dos mesmos autores de Amazônia, se você cortar tudo, em 20 anos tá tudo lá de novo, lá, não tem problema nenhum. Vejam o novo lançamento. As espécies podem acabar tudo lá, depois nasce outras, não tem problema não, mata tudo aí, depois volta. Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. Logo na sequência do Natal aí eu pretendo lançar esse vídeo, tá? Espero que todos vocês tenham tido uma ceia agradável e que não tenham comido tanto quanto eu. Antes de começar o vídeo, lembrando sempre, camisetas do Pel, tá? Essa aqui é a do Bom Velhinho, tá? Já que a gente falou do Natal, essa aqui é do Bom Velhinho. O nosso amigo Carlos Roberto. Carlos Roberto Darwin, tá? Aqui embaixo o link para compra com desconto do Tio Pirula, na verdade com desconto da própria Dopel, que, enfim, tá fazendo uma Black Friday estendida até agora a virada do ano, então sejam rápidos para comprar. Segundo recadinho, dia 6 de janeiro, no Shopping da Gávea, vai ter a minha apresentação, a ciência só está certa quando concorda comigo. Aqui embaixo também tem o link para compra, não percam porque tá acabando o ingresso muito rápido. Pois bem, então vamos falar sobre o que será este vídeo aqui, que é um assunto que bombou no meio acadêmico, principalmente do pessoal da biologia. Eu, como estou sempre atrasado nas polêmicas, né, essa discussão aqui aconteceu lá pela metade, final de novembro, e eu só tomei conhecimento dela faz uma semana, mais ou menos. Mas eu achei ela relevante o suficiente para abordar aqui, porque tem uma série de assuntos que a gente pode tratar com relação a esse tema. E além do que, eu acho que, como eu também sou, ou pelo menos costumava ser um representante do meio acadêmico, acho que é importante me posicionar sobre isso também. Pois bem, existe um cientista que é um cara muito proeminente na área de herpetologia, ou seja, o estudo de répteis e anfíbios. Particularmente, ele é especializado, se não me engano, em cobras e lagartos. Ele tinha um projeto megalomaníaco, inclusive, de fazer a filogenia de todas as espécies de cobras e lagartos do mundo, né, que ainda estejam vivas e tal. E todo mundo sempre comentava, por causa disso, né, do Alexander Peyron. Eu nunca tive a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente ou de conversar com ele. Foi por pouco, né, porque quase todo mundo que trabalha na área que eu conheço conhece ele pessoalmente. E ele é um menino prodígio. Eu tô colocando aqui todo o histórico já para vocês verem os textos depois com um certo embasamento. Por que ele era um menino prodígio? Ele era tipo o Sheldon Cooper do Big Bang Theory, sabe? Tipo, já foi pro ensino médio quando era criança, ele entrou na faculdade acho que com 12 anos e com 22 ele já tinha o doutorado dele e tal. Enfim, uma pessoa realmente com um QI extraordinário, né? Uma pessoa muito inteligente e por isso mesmo sempre muito notável e chamando muita atenção pela grandiosidade dos seus trabalhos nessa área de répteis e anfíbios. O Alex Peyron escreveu um texto no Washington Post. O Washington Post é um jornal muito conhecido lá de Washington, D.C., né, da capital dos Estados Unidos, que é onde trabalha o Alex Peyron, né, na universidade lá de Washington, que eu não sou a melhor pessoa para avaliar o jornal como um todo, porque não sou assíduo leitor para saber. Provavelmente as pessoas que estão mais ligadas com meios políticos aí vão saber afirmar com mais propriedade do que eu, mas até aonde eu vi é um jornal que tende ao discurso republicano. Aparentemente antes ele não era assim, e depois ele virou mais republicano, sei lá. Eu não gosto de falar essas coisas, porque como eu não conheço, aí depois não é, e vão falar que o Pirula que não sabe de nada. O Alex Peyron escreveu um texto no final de novembro aqui, né, chamado Nós Não Precisamos Salvar Espécies em Perigo, né, ameaçadas. Né, a extinção é parte da evolução. Um texto bem longo, tá? Eu vou deixar ele aqui embaixo para quem gosta de ler em inglês. O que aconteceu? Esse texto gerou uma reação da Academia Científica, gerou um abaixo-assinado de 3.700 pessoas, incluindo vários cientistas, que eu saiba até alguns cientistas aqui do Brasil, cidadãos de mais de 88 países e alguns prêmios Nobel. Então a gente vê aí que houve um desagravo, né? Houve uma discordância muito grande das coisas que o Alex Peyron escreveu. A resposta que foi feita no Washington Post, né, no mesmo veículo, né, foi muito curta, porque eles não tinham espaço, aparentemente, pelo que me disseram, para publicar textos maiores, então tem 5 parágrafos, e bem curtinhos, é uma resposta muito sintética ao Alex Peyron, eu vou comentá-la também. Eu achei também aqui uma carta ao editor, né, de opinião do Washington Post, também um pouco mais detalhada, mostrando quais são os enganos do Alex Peyron na primeira carta, na carta inicial dele. E depois o Peyron fez uma retratação na sua página do Facebook e no seu blog bem pequeno, que
enfim, eu nem sabia que existia, na qual ele se retrata de tudo aquilo que ele disse, falando que não era bem assim, que não era bem isso que ele estava querendo dizer, enfim, uma série de coisas. Eu achei, sendo bem honesto, que houve aqui uma certa semelhança, digamos assim, guardadas as devidas proporções, vai ter gente que vai me xingar aqui, mas uma certa semelhança com o caso do memorando da Google lá e aquele engenheiro que fez aquela carta, que ele pegou uma série de artigos científicos e se embasou para escrever aquela carta tirando aquelas conclusões. Fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui do lado também, para quem quiser apreciá-lo. O que eu falei foi que apesar do cara ter usado fontes confiáveis, que dizem coisas bem relevantes, ele não mentiu na carta dele, há um viés no que diz respeito ao ânimo geral da carta, que acaba gerando certos tipos de interpretação equivocada daquilo tudo. O que aconteceu aqui com o Alex Pyron é a mesma coisa, tá? Por que eu tô falando isso? Porque agora eu vou começar a ler meio que ponto a ponto o que ele falou na carta inicial dele, depois eu vou falar das respostas. E se você for ver, ele não mentiu em quase nada e ele usou sim fontes confiáveis para embasar o que ele disse. Porém, ele demonstra a sensibilidade de um saco de cimento. E a gente tem que lembrar que a gente não pode cair nem na falácia naturalista, que é o que acontece com muita frequência. Eu já tenho um vídeo também explicando sobre falácia naturalista. E nem na falácia moralista, tá? Que eu também explico nesse mesmo vídeo. Tá? Ou seja, a gente não pode achar que porque uma coisa é natural, ela é automaticamente moral, porque a gente não pode fazer nada contra ela, ao mesmo tempo que a gente não pode achar que porque uma coisa é imoral, ela não pode ser natural e não pode existir independente da nossa vontade. Então, essas duas falácias, elas são mais ou menos complementares, né? Uma é meio que o antônimo da outra, e eu tô falando isso porque vocês vão ver, inclusive se vocês lerem o texto do Alex Pyron, que ele deixa uma mensagem bastante negativa no final do texto dele. Ainda que, se você for olhar palavras isoladas e frases isoladas, o que ele falou não está essencialmente errado. Apesar de que ele se esqueceu de muita coisa. Ele omitiu muita coisa, não sei se por ignorância, que eu acho muito pouco provável, sendo ele um gênio, né, um superdotado. Ao mesmo tempo, pode ser que seja exatamente por uma falta de capacidade de enxergar algumas coisas, algumas sensibilidades aí, um pouco de moralidade no que diz respeito a esse tipo de assunto, tá? O que talvez deixe ele até um pouco mais parecido com o Sheldon Cooper, né, como eu já tinha feito essa comparação anterior aí. Ele começa o texto dele falando que ele estava estudando, acho que no Equador, né, enfim, na floresta equatorial, né. Em 2013, no final do ano, ele estava estudando uma espécie de sapo que presumia-se que estava extinta e descobriram alguns indivíduos dessa espécie ainda vivos, e aí ao invés de deixar eles lá, porque eles poderiam efetivamente ser extintos, né, porque é uma área desprotegida e tal, eles levaram para o laboratório e estavam tentando reproduzir em cativeiro esses indivíduos para ver se a espécie se salvava, tal, não sei o quê. E ele começa a discorrer sobre como que isso daí parece ser um esforço meio inútil, porque essas espécies uma hora vão fatalmente ser extintas. E aí ele fala que a extinção é uma regra, porque 99,9% das espécies que já existiram na história do planeta foram extintas. E também comenta sobre as extinções em massa que a Terra presenciou, que foram grandes 5 extinções, né, no passado, que geralmente marcam a divisão de eras ou períodos da escala geológica, e que nós estamos na 6ª extinção em massa, né, que é essa sim causada pelo ser humano. Aí ele comenta que a única razão de que nós devemos conservar espécies, né, ou seja, preservar elas ainda aí, é para nós mesmos, para criar um futuro estável para os seres humanos, que essas espécies não têm valor intrínseco em si, tá? Não dá para você dizer que essas espécies são valiosas. E aí ele fala que nós somos uma parte de uma biosfera, como qualquer outra criatura, e que as nossas ações são ações de uma espécie e que têm consequências que são naturais, tá? Então ele fala que, por exemplo, que castores modificam o ambiente onde eles interagem, né? Ou seja, castores eles bloqueiam rios, mudam fluxos de corpos d'água, e isso pode gerar a morte de uma série de peixes, de uma série de espécies. Inclusive levaram castores, se não me engano, para a Argentina, e hoje eles são um problema. Hoje é uma praga os castores, porque eles também destroem, fazem diques em tudo quanto é lugar lá. Temos outras espécies que a gente pode citar também, que mudam completamente o ambiente abiótico e biótico, né, na qual elas estão inseridas, tá? A gente pode citar os corais, que construíram uma barreira gigantesca ao longo dos milhares de anos lá na Austrália e em outros lugares do mundo, e isso altera
corrente marítima, isso altera a quantidade de espécies que vivem lá, bactérias, vegetais, enfim, um monte de seres vivos que alteram o ambiente. Por isso, nós, como uma das espécies da biosfera, estaríamos apenas alterando esse ambiente também, como qualquer outra espécie já fez, e isso acaba gerando consequências como a morte de algumas, o beneficiamento de outras, né? No nosso caso, a gente beneficia muito espécies que nós domesticamos, né? Então é cachorro, gato, boi, porco, galinha, cana-de-açúcar, soja. Nós temos essas espécies que se beneficiam da gente e tem aquelas que se beneficiam sem a gente querer, né? Então rato, barata, pomba, enfim. E aí ele fala que conservar espécies que nós ajudamos a matar, mas as quais nós não somos diretamente dependentes, ou seja, que a gente não depende delas para sobreviver, serve apenas para diminuir a nossa culpa de ter extinguido, né, ou de ter levado à quase extinção essas espécies, mas que não serve para muito mais do que isso. Eu acho interessante como ele fala que isso daqui é uma coisa pequena, ou até um pouco irrelevante, dá a entender no texto dele que é até uma preocupação infantil. Ah, está querendo diminuir a sua culpinha de ter extinto aquela espéciezinha. Ai, que bonitinho, sabe? Desculpa, mas essa foi a impressão que eu tive lendo esse parágrafo. E aí, logo na sequência, ele comenta que os cientistas, por exemplo, da mudança climática, estão muito preocupados com relação à alteração no nosso planeta que nós estamos causando, que esta razão é boa, tá? Ele não é um negacionista da mudança climática. E aí ele fala que essa preocupação é porque nós vamos ser capazes de nos alimentar, de manter os nossos suprimentos de água, né, de não fazer com que enchentes levem as nossas casas, mas que apesar dessas preocupações, extinções não carregam uma significação moral, mesmo quando nós causamos essa extinção. E aqui esse é o primeiro ponto que eu vou discordar do Alex Spiro. Nós somos uma espécie moral. Tá? Então, até onde a gente sabe, nós somos a única espécie do mundo que tem uma preocupação moral. Talvez no universo tenha alguma outra forma de vida que tenha desenvolvido moral também, mas no planeta que a gente saiba, só a gente desenvolveu. Pelo menos dos que estão vivos agora. E isso é muito interessante, porque no caso o Alex Spiro, ele tá caindo de alguma maneira na falácia naturalista. Ele tá dizendo que porque extinções são naturais, logo não há uma moral por trás dessas extinções. Não é muito diferente dele dizer de que porque, sei lá, um bicho mata outro a rodo no meio natural, então a gente deveria permitir o assassinato como algo moral. Que porque orangotangos costumam estuprar as fêmeas, então a gente deveria aceitar que o estupro corresse solto na nossa sociedade, que não tem problema nenhum. Essa é a falácia naturalista. E aqui o Byron está caindo diretamente numa falácia naturalista. Ele está falando que extinções não carregam nenhuma significação moral, mesmo quando a gente causa elas. Simplesmente porque as extinções aconteceram a granel durante toda a história do planeta. Vocês percebem como que isso daí é uma falácia? Até porque a gente pode evitar esse tipo de coisa. A gente não precisa extinguir certas espécies, sabe? Só por babaquice, às vezes por uma ignorância da população local, às vezes por uma extração de um determinado bem de consumo que vai gerar um lucro muito limitado e depois vai ser substituído por outro. Então, eu acho que a gente pode pensar nessas consequências previamente e evitar que isso aconteça. Eu discordo, assim, visceralmente do Alex Byron de que não existe uma significação moral nas extinções causadas pelos seres humanos. Agora é óbvio, se vocês assistiram, por exemplo, aquela sequência de vídeos sobre os animais mais raros do mundo que a gente tá fazendo pro Blablalogia, vocês vão ver que eu e o Carlos Ruas, a gente já falou de alguns bichos lá, a gente falou de mamífero, de aves, répteis, acho que agora a gente já gravou de peixes e tal, e vamos falar inclusive de invertebrados, enfim, essa série aí vai ser um pouco longa. Vocês vão ver que tem alguns casos lá de espécies que nunca foram muito comuns e que possivelmente estariam extintas naturalmente se não fosse por nós, humanos, tentando preservá-las ali. Realmente, essas extinções que acontecem de forma natural, porque uma ilhota, que é o único lugar onde vive aquela espécie, foi soterrada, ou então um vulcão central da ilha entrou em erupção, matou tudo, essas extinções realmente elas não possuem uma carga moral. A gente está evitando que esses bichos ou plantas sejam extintos porque a gente acha legal, porque a gente acha bonito, porque a gente quer ter esse material aí pra gente poder estudar, ou conhecer, ou admirar, ou observar, enfim, eu já vou chegar nesse ponto. Que você não possa colocar uma carga moral, por exemplo, na extinção do rinoceronte branco, sabe, que foi caçado por motivo fútil para extrair o chifre dele, ou para ornamentação, ou para uma medicina que não funciona, né, que é aquela medicina asiática lá, que eles usam para tudo lá e que não tem comprovação nenhuma. O chifre do rinoceronte, na verdade, é um monte de pelo junto, né, unificado, né, ele é do mesmo material do cabelo, da unha. Não há nenhuma propriedade médica lá, ele tá sendo morto por um motivo
idiota, por um motivo ridículo. Você acha que não tem implicação moral nisso? Você acha que não existe uma implicação moral de nós, como espécie, estarmos extinguindo uma outra espécie por motivo de nada? Por que eu tô falando isso? Porque vai chegar em determinado momento que ele fala aqui que a biodiversidade pode até ser meio danosa. E ele lista que em regiões tropicais, que costumam ser muito biodiversas, você geralmente tem vermes, protozoários, vírus, bactérias, fungos, que causam muitas doenças aos seres humanos e algumas até epidêmicas, né? Tipo febre amarela, dengue, doença de Chagas, enfim. E que seria bom a gente conseguir acabar com alguns mosquitos e tal. Ele se esquece que o Aedes aegypti, né, que é o mosquito que causa um monte de doenças aqui no Brasil, ele não chama aegypti à toa, ele foi trazido do Egito, através, muito provavelmente, do tráfico de escravos, né, que veio para o Brasil. Como o clima é parecido, os mosquitos se deram muito bem. O mosquito sozinho não ia atravessar o Oceano Atlântico inteiro voando. Ele precisou de um meio de transporte mais eficiente para fazer isso, e quem proporcionou isso foi a espécie humana. Então hoje, se muitas pessoas aqui no Brasil estão se prejudicando com doenças transmitidas por mosquitos, por exemplo, ou por outros tipos de insetos, isso se deve também à ação humana, por motivos que também a gente pode dizer que são bastante imorais hoje, apesar de serem muito práticos na época. A mão de obra escrava era muito prática aos europeus na época que estavam fazendo a colonização aqui das Américas. Mas ninguém hoje questiona que a escravidão é imoral. Sabe, percebe como é muito fácil você cair na falácia naturalista? Você pode dizer que a escravidão é uma coisa natural, que sempre aconteceu, e, portanto, a gente pode permitir a escravidão. Então, não dá pra você comparar, por exemplo, a extinção do rinoceronte com a extinção, por exemplo, do Aedes aegypti aqui na América do Sul, que é uma espécie invasora, inclusive. Ainda que você esteja falando de espécies que foram extintas porque eram muito perigosas, tipo, por exemplo, os leões da Europa, os tigres na Índia, que estão quase extintos, ou, sei lá, os ursos lá na Europa também, que quase estão extintos, tá? Porque são espécies que poderiam matar o ser humano. Aí você tem até uma justificativa individual. Por exemplo, é lógico, se eu tiver com uma espingarda e encontrar uma onça pintada no meio do mato, é óbvio que eu vou dar um tiro nela, porque é ela ou eu, é um bicho gigantesco, a pata do bicho é do tamanho da minha cara. Se eu deixar, o bicho vai me comer inteiro, vai me fatiar inteiro, e eu não quero morrer. Mata, aqui tem coragem. Agora, se existe uma maneira de você impedir que onças sejam mortas, e isso talvez implique que pessoas não entrem em certos lugares, ou que evitem entrar em certos lugares, ou que a gente faça uma preservação de determinadas áreas para que aquelas onças não avancem, isso é fundamental, porque todo ecossistema que se preze precisa de predadores de níveis tróficos superiores. As onças, elas se alimentam de outros animais, elas fazem controle populacional dessas outras espécies, elas geram toda uma cadeia, né, de decompositores e adubo por causa do cocô que elas fazem. Eu vou deixar aqui embaixo um documentário muito legal sobre os lobos, né, como os lobos modificam rios. Eu já compartilhei esse documentário várias vezes. A primeira vez eu quase suei pelo olho quando eu vi, mostrando que a reintrodução de lobos no parque de Yellowstone, lá nos Estados Unidos, mudou o curso dos rios e fez o parque ficar mais saudável, porque a quantidade de lobos controlava a população de veados, que aí, enfim, mudou a quantidade de planta que era comida, começou a ter mais árvore, enfim. Vocês deem uma olhada nesse documentário, se é que vocês já não viram, tá? Mostrando que sim, é importante você ter predadores de topo de cadeia, né, entre aspas, porque é uma teia, mas na verdade, aqueles predadores de níveis tróficos superiores que vão fazer a diferença. Então você não pode extinguir a onça pintada. Ela é relevante no ambiente que ela ocupa e eles não serão substituídos por nenhuma outra espécie. Então, ainda que a gente possa relevar a morte individual de algumas onças, porque elas são perigosas para a vida de seres humanos, né? Então, se você encontra uma onça, é bom você se defender, ainda não é uma justificativa moral para que a gente mate todas as onças, porque isso vai ser prejudicial para todo mundo. Depois ele fala que nós mesmos causaremos a sexta extinção e ela será seguida por uma recuperação. Ok, quantos milhões de anos vai demorar essa recuperação? Se a gente extinguir as onças da América do Sul, as onças pintadas, sussuaranas e tudo, quantos milhões de anos vai demorar para jaguatirica crescer e virar uma onça daquele tamanho? Ou, sei lá, lobo-guará, ou qualquer outro tipo de mamífero que poderia crescer para virar um predador? Quantos milhões de anos isso vai levar? Porque para pensar, tem várias extinções de espécie que foram vistas na história geológica do planeta, que não foram extinções causadas porque todos os indivíduos da espécie morreram. Às vezes acontecem transformações. Se vocês viram aquele meu vídeo de cladística, vocês sabem que várias anagêneses e depois cladogêneses vão gerar espécies diferentes, mesmo que a população anterior não tenha sido morta de forma terrível. Na verdade, foram os próprios descendentes que geraram isso daí. Se os homens das cavernas, o Homo heidelbergensis, né, que é oficialmente o homem das cavernas mais antigo, se ele tivesse sido extinto de forma a matar todos os indivíduos, nós não estaríamos aqui. Então, quando a gente fala que 99,9% das espécies que já existiram foram mortas, isso inclui os nossos ancestrais, que se
se tivessem sido mortos de forma catastrófica, impediria que nós estivéssemos aqui hoje. Tá? Então, a gente tem que saber diferenciar um tipo de extinção da outra. A extinção de fundo cego, né? Ou seja, aquele fim de linhagem, né? Que a linhagem acaba, como um exemplo clássico, né? São os pterossauros, né? De extinções por transformação, na qual, por exemplo, um dinossauro carnívoro vira uma águia ou uma galinha. Que eu vou deixar um pouco mais claro quando eu fizer o meu vídeo sobre definição de espécie, que tá quase pronto, tá, gente? Tenham paciência que esse vídeo vai ser muito legal. E depois ele ainda fala que ainda que a gente extingua, ele fala sobre o urso polar, por exemplo, a gente não depende do urso polar para viver, ou pelo menos não a maior parte dos seres humanos. Se por um acaso ele for extinto, ele não vai fazer diferença. E ainda que exista um efeito em cascata, que tipo a extinção do urso polar gere a extinção de uma série de outras espécies, como eu tava falando, né, a gente vai conseguir se adaptar. O problema, Alex, é o seguinte: como a gente vai se adaptar? Eu não duvido nem um pouco que se tiver um cataclisma gigantesco no mundo, cair um meteoro, um vírus que mate 99% da população humana, eu não duvido nem um pouco de que aqueles que sobreviverem vão saber se virar muito bem. Que aqueles que conseguirem ter ou uma imunidade natural a esse vírus, ou que moravam em algum lugar muito distante da queda do meteoro, ou que tinham a sorte de ter dinheiro para construir abrigos de proteção, ou que, enfim, conseguiram inventar uma coisa diferente, vão conseguir sobreviver. O problema é ético e moral esperar que 99% da população morra e, tipo, sabe, aconteça qualquer coisa? E isso é um efeito em cadeia, sabe? Ainda que eu consiga me salvar para que eu me coloque num lugar de segurança, eu vou querer que meus entes queridos vão junto. E os meus entes queridos vão querer que outros entes queridos, que são queridos para eles e não necessariamente para mim, vão junto. E esses vão ter outros entes queridos, que vão ter outros entes queridos, e no final das contas você vai salvar a humanidade inteira. A mudança climática talvez seja muito positiva, como eu já tinha falado naquele meu documentário sobre aquecimento global, para os russos, para os canadenses, para esses países muito frios que vão ter mais terras agricultáveis, que vão ter mais áreas de plantio, mas e para o pessoal das zonas tropicais? Que vão ter enchente, alagamento, que vão ter secas muito longas. Essas pessoas vão ter tempo de se adaptar. Então por isso que eu tô falando, não é porque é natural que a gente tem que achar que é moral, sabe? A gente tem que ter um pouco de moralidade com relação a isso. Nós somos sim responsáveis por uma coisa que vai prejudicar a vida de milhares de pessoas. Então a gente tem que tentar barrar isso daí. Não importa se daqui a 10 mil anos o clima da Terra vai ser completamente diferente. Daqui a 10 mil anos a gente pensa nisso, sabe? A gente tá falando do agora. Aí é uma outra falácia que diz respeito a coisas de curto prazo versus longo prazo. Então aí mais um ponto que eu vou abordar uma crítica a ele, que é essa questão de comparar as extinções em massa que aconteceram no passado geológico da Terra com as que a gente está fazendo hoje. Para começar, quase todas essas extinções em massa que aconteceram, elas não aconteceram de um dia para a noite. Tá? Ainda que tenha havido alguns vetores que geraram uma mudança muito brusca, como por exemplo queda de asteroide, erupções vulcânicas, essa coisa assim, a gente tem que lembrar que essas extinções em massa, tipo por exemplo a extinção permo-triásica que matou 90% da vida no planeta, essas extinções elas demoraram milhares de anos para ter fim. As espécies que substituíram essas que foram mortas tiveram milhares de anos para se adaptar. Não tiveram 10 anos, não tiveram 2 anos, não tiveram poucos meses. Sabe, você teve muito tempo para acontecer essa adaptação. A gente está gerando uma extinção que, para os padrões geológicos, é absurdamente rápida. O nível acelerado de extinções que a gente tem gerado no planeta tem, sei lá, 500 anos. E, na verdade, 500 anos foi quando engatou a segunda. Nos últimos 100 anos, a gente engatou a terceira e a quarta marcha já, e já está a toda velocidade nessa extinção. A tendência é que aumente cada vez mais. Gente, 500 anos, e se a gente for mais restrito, nos últimos 100 anos, isso é menos do que o impacto do meteoro causou para os dinossauros. Porque enquanto aquela região onde caiu o meteoro, com certeza morreu todo mundo, a mudança que foi gerada no resto do planeta demorou séculos, milênios para terminar ou para acontecer, sabe? Então, a gente não tem como comparar uma extinção com a outra. Aliás, a gente tem mais um ponto a se levantar, que é essa questão da moralidade. Qual é a moralidade esperada de um asteroide? Qual é a moralidade esperada de um vulcão? A gente não tem que esperar a moralidade de seres inanimados, nem de seres animados. A gente não tem que esperar a moralidade de um leão que come uma gazela ainda viva na savana africana. A gente tem moralidade como espécie. Então, a gente tem que ter
ter esse tipo de sensibilidade de entender essas coisas. Agora, quando somos nós que estamos causando as extinções, nós somos agentes morais. Nós temos esse tipo de consciência. Então é no mínimo errado a gente cagar pra essa consciência e deixar tudo ser morto assim, sendo que a gente sabe as consequências dos nossos atos. Não vou nem dizer que é só porque a gente é moral. Nós somos morais e conscientes do que está acontecendo. Porque, por exemplo, os exploradores lá da Europa, lá holandeses, portugueses, tal, que varreram o mundo há 500 anos atrás e com isso introduziram muitas espécies invasoras que mataram, sei lá, às vezes 80% das espécies nativas em determinadas ilhas, tal. Esses exploradores não fizeram isso intencionalmente. Eles não sabiam que eles estavam fazendo isso, tá? Eles não sabiam que se eles espirrassem aqui na América eles iam matar 5 tribos indígenas. Pelo menos não no começo. Depois eles acabaram usando isso a favor deles. Mas então a gente não pode culpá-los, pelo menos no começo, por esse tipo de consequência dos atos deles, ainda que eles fossem agentes morais. Agora, nós, 500 anos depois, a gente sabe o que está acontecendo. Nós sabemos o que gera você levar um vírus para uma tribo indígena. Nós sabemos o que acontece você levar um gato, sei lá, para uma ilha que tem um monte de aves raras lá. Sabe, a gente sabe o que acontece. Então a gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer. Nós somos agentes morais. Sabe, se o Alex Payron não consegue enxergar isso, ele é um sociopata. Ou psicopata, eu nunca sei qual é a diferença de um pro outro, mas é aquele que não tem empatia nenhuma e só consegue enxergar coisas objetivas e não emocionais. Esse cara não tem inteligência emocional se ele tá escrevendo uma coisa dessas e ele não percebe o que ele tá falando. Então ele fala aqui que a Europa ainda vai colidir com a África daqui a 50 milhões de anos e que linhagens inteiras vão ser extintas. Tá, daqui a 50 milhões de anos. Em 50 milhões de anos, as nossas espécies que vivem hoje, tecnicamente, nem são as mesmas. 50 milhões de anos é uma era inteira. É muita coisa, é muito tempo. Aí ele fala, o mundo não é melhor ou pior porque nós não temos mais dodôs, dentes de sabre ou neandertais. Eu poderia fazer um vídeo só sobre o dodô, que eu acho que é uma coisa impressionante e é muito interessante. Mas eu não vou fazer isso aqui agora, porque vai levar muito tempo. E realmente, dentes de sabre, a gente não tem certeza de que fomos nós que extinguimos, mas pode ser que tenhamos ajudado. Os neandertais, provavelmente fomos nós mesmos que extinguimos por competição lá na Europa, e teve uma pequena hibridização lá na Europa também. Não ia ser legal ter dentes de sabre neandertais hoje em dia? E dodôs? Eu acho assim... Ok, o mundo não é melhor ou pior do que isso. Assim como o mundo não é melhor ou pior porque tem seres humanos nele. Ou porque tem rinocerontes, ou porque não tem mais o T-Rex. Quer dizer, talvez se tivesse o T-Rex ia ser mais legal. Não, depende. Talvez não fosse. O mundo não é melhor ou pior, até porque melhor ou pior são conceitos humanos, baseados em... moral? Uma coisa que você não pode exigir de um asteroide ou de um T-Rex. Você pode exigir apenas de entidades morais que somos nós. Então nós temos capacidade de fazer uma quantificação de melhor ou pior. Marte é melhor ou pior porque ela tem menos atmosfera que a Terra? Melhor ou pior para quem? Melhor ou pior em qual sentido? Se a gente tá falando no nosso sentido, que é exatamente o que você falou, ia ser muito mais legal a gente ter dodôs, dentes de sabre e neandertais. Ia ser muito mais interessante por uma questão de informação. A gente ia ter não só a questão de informação genética, comportamental, evolutiva, anatômica, que seria legal pra gente conseguir entender o funcionamento do planeta como um todo, como também a gente ia ter a informação visual, porque às vezes eram bichos bonitos, então a gente ia poder admirá-los, a informação inspiracional, que alguns artistas poderiam usar esses bichos para fazer obras de arte ou para fazer coisas que seriam legais pra gente. E aí, se você for tirar todo o valor de obras de arte ou de coisas artísticas, tá? Então você não vai mais ao cinema, porque filme, então, que se exploda, porque é uma expressão artística, você não vai mais ouvir música, tá? Eu não conheço quase ninguém que não consuma obras de arte ou coisas artísticas que tecnicamente são irrelevantes, são inúteis pra nossa vida. Talvez o Alex Payron não admire exposições ou músicas ou filmes e tal. Mas essas informações que a gente perde quando extingue uma espécie, elas são sim muito relevantes do ponto de vista não só de conhecimento objetivo, quanto de conhecimento subjetivo que elas podem gerar. Então, ainda que os dentes de sabre não façam mais falta, digamos assim, do ponto de vista ecológico, para as comunidades que existem hoje, ainda assim ia ser legal ter tigres dentes de sabre por aí, ainda que se eu me trombasse com um e tivesse uma espingarda, eu fosse dar um tiro nele também, do mesmo jeito que eu faria com uma onça. Aí ele fala sobre espécies introduzidas, que ele fala que na Flórida, mais de 140 espécies de répteis e anfíbios foram introduzidos e não atrapalharam nem um pouco os nativos de lá. Gente, em que planeta esse cara vive? Esse cara se restringiu à Flórida, que deve ter sido um lugar que ele estudou um tempo da vida, e ele esquece completamente os outros lugares do mundo. Ele esquece o que a fauna introduzida gerou na Austrália,
Austrália, por exemplo, que foi uma tragédia. Os caras introduziram coelho lá na Austrália, depois foi uma luta para tentar tirar os coelhos de lá, e ainda assim eles não conseguiram eliminar, eles só restringiram num determinado lugar lá. Gente, isso daí é uma coisa que é conhecida na aula 1, primeira aula de conservação, ou sei lá, primeira aula de biodiversidade, você aprende isso. Eu não sei da onde que esse cara veio, porque que ele escreveu essas coisas. Aí ele falou, não há retorno pro Éden pré-humano. Pré-humano não era um Éden. Até acredito que algumas pessoas acabem gerando, né, o mito do passado glorioso e tal, quando naquela época ninguém queria viver mesmo, né? Se a gente pegasse um cidadão comum de hoje, colocasse na época pré-humana, provavelmente ia morrer em uma semana. Tá? Não ia ser um lugar muito gostoso. Ainda que a gente não possa voltar pro Éden pré-humano, sabe? Não dá pra gente entrar em todas as florestas do Brasil e cortar todos os pés de jaca, só porque a jaca veio da Malásia, ou a banana que veio também da Indonésia, ou sei lá, a manga que veio de Bangladesh, que se vocês não sabiam disso, assistam os nossos vídeos também do Blablalogia, do Curiosity, falando sobre espécies invasoras. Então não dá mais pra gente voltar pra esse ambiente pré-humano, ainda que fosse muito bom que a gente conseguisse eliminar o Aedes aegypti do nosso continente. Dá pra gente pelo menos manter algumas espécies que estão se prejudicando por nossa causa. Ele fala desse efeito em cascata dos ursos polares, a gente não sabe qual é o efeito em cascata que isso pode gerar. Às vezes isso pode ser catastrófico. Ou, é aquilo que eu falei, isso pode matar um monte de gente. Ah, a gente vai se adaptar, lógico que vai se adaptar. Meia dúzia vai se adaptar, uma população de um determinado país, enquanto a de outro morre todo mundo. Você acha isso moral? Você acha isso ok? Então, sabe, aí você começa a ter uma discussão filosófica muito mais profunda. Ele fala que não existem mais florestas primárias no leste dos Estados Unidos. Mesmo assim, as florestas secundárias recompuseram a biodiversidade original, com poucas extinções permanentes. Provavelmente porque existiram pools genéticos desses animais e plantas em outros lugares que não foram extintos. Ou porque essas florestas não foram derrubadas todas ao mesmo tempo. Então dava tempo de derrubar uma, os bichos fugiam para outra, quando derrubava a outra, a primeira já tinha voltado. Tá? E ele cita o modelo do Japão, que é um exemplo a ser seguido, porque realmente o Japão tem 80% do território florestado, e é um país super populoso, só que a gente se esquece que o mar do Japão é um deserto, graças a esse monte de gente que mora lá. Então também não é exatamente um exemplo a ser seguido em todos os ambientes, no ambiente terrestre, talvez no ambiente aquático, nem tanto. E aí no final das contas ele fala, talvez o único parágrafo lúcido, que a solução seria simples, né, que é a moderação. A gente não deveria sentir remorso por alterar o meio ambiente, mas não tem necessidade de limpar florestas inteiras para a construção de uma mansão gigante no meio de 15 hectares de grama. A gente deveria salvar espécies que podem ser facilmente salváveis, diminuir a poluição de águas e do ar, né, porque nós respiramos ar e bebemos água, limitar o consumo de combustíveis fósseis, achando outros tipos de energia com menos impacto, mas a gente não deveria se preocupar muito com coisas independentes, assim, com espéciezinhas aqui ou ali. Que aí é óbvio, sabe? É muito bom você ter moderação, a gente tem que sobreviver também, só que em determinados lugares a gente pode simplesmente chegar e falar, olha, aqui não mora ninguém. Ou aqui, quem quiser morar aqui vai ter que se adaptar a esse tipo de realidade para não lesar o meio ambiente. Que nem acontece, sei lá, com o Fernando de Noronha. A gente faz esse tipo de coisa justamente para manter aquilo para as próximas gerações. Você ainda tem um aspecto moral subjetivo grande em relação a isso, que é o seguinte, eu gostaria que meus filhos pudessem ver um rinoceronte vivo. Pode ser que meus filhos, que nem nasceram ainda, caguem pro rinoceronte. Mas ele chega e fala, que bicho feio, eu não gosto. Mas a possibilidade de ver um rinoceronte. Tá? Do mesmo jeito que eu quero que eles possam admirar a Mona Lisa, ainda que a Mona Lisa você chegue lá na frente e não ache grandes coisas. Eu quero que eles possam admirar as pirâmides do Egito, ainda que você chegue lá e não goste tanto, sabe? Eu quero que tanto essas obras da mão humana, que foram construídas pelos seres humanos, quanto obras construídas pela evolução biológica, possam ser admiradas pelas próximas gerações. E mesmo aquelas que já morreram. Eu quero que os museus de história natural do mundo inteiro mantenham os fósseis lá, para que todo mundo possa ter acesso a essa informação que a gente conseguiu resgatar do passado. Isso é importante. Informação não volta. Informação é uma coisa que você precisa ter. E quanto mais informação você tem, mais as coisas fazem sentido. E quando deixam de fazer sentido é bom, porque elas quebram com as certezas prévias que você tinha, que podem ser extremamente prejudiciais, formando opiniões prejudiciais. E ainda por cima tem o princípio utilitarista. Todo mundo sempre fala, né, que eu já tinha falado quando comentei isso daí do corte da Amazônia, e o Slow também tinha falado com relação a isso. A gente não sabe se entre os seres vivos vai ter algum composto biológico lá, alguma substância que possa ajudar a gente a curar algumas doenças, a produzir comida com mais facilidade, a proteger a gente de outras intempéries. A gente não sabe, tá? A maior parte dos fármacos que a gente tem hoje foram extraídas de plantas ou de animais.
A gente não tem como saber disso daí se a gente extinguir essas espécies antes que a gente tenha tempo de estudá-las, ainda que não tenha muita gente estudando, não importa, sabe? Se hoje não tem muita gente estudando, a informação tem que ser mantida aí para que daqui a 20 anos alguém possa fazer isso. E foi por isso que eu fiz aquela piadinha no começo do vídeo, porque há um paralelo muito grande, a meu ver, com a afirmação do Ricardo Felício, falando que pode cortar a Amazônia inteira, e depois a afirmação do Alex Pyron falando que pode extinguir as espécies todas. O Ricardo Felício não está essencialmente errado, na verdade ele tá metade errado, metade certo, porque efetivamente a posição geográfica da Amazônia gerou aquela floresta ali, mas hoje a floresta ela é uma entidade em si, ela gera umidade para o sudeste. Então talvez se você cortasse a Amazônia toda de uma vez só, você talvez gerasse realmente uma nova floresta daqui a 20 anos, eu acho que 20 anos é pouco, talvez 40, 50 ou 100 anos. Mas enquanto isso, o sudeste ia ficar sem água, a gente ia ter uma mudança drástica em todo o clima da América do Sul, além de perder toda 100% da biodiversidade da Amazônia. Então é uma verdade, mas é uma verdade que dita dessa forma é escrota, é idiota. Você pode fazer um discurso mentiroso falando apenas verdades, que é mais ou menos isso que o Ricardo Felício fez quando deu esse exemplo da Amazônia, que é mais ou menos o que o Alex Pyron está fazendo aqui nesse texto, com a diferença que o Alex Pyron é um cara brilhante, com uma carreira realmente relevante, ao contrário do Ricardo Felício. E aí ele fala que a sexta extinção é inevitável e que a extinção são mecanismos de regeneração e rejuvenescimento da evolução, as engrenagens da biodiversidade, olha que bonito esses termos que ele usa. A sexta extinção, ainda que ela seja inevitável, porque ela já aconteceu, né, ela está em curso, mas muitas espécies já foram extintas, a gente pode reduzir o impacto delas, manter algumas linhagens para que a vida, a árvore da vida, continue ramificando no futuro, sabe? Então, hoje, a gente tem rinoceronte, que no futuro pode gerar uma outra espécie. Se você matar todos os rinocerontes, aquela linhagem acabou, não vai gerar mais nada. Então isso que eu tô falando, a longo prazo, nenhuma linhagem de ser vivo vai fazer diferença pro nosso planeta. Mas a curto prazo, a gente tem sim uma questão potencial evolução, potencial transformação, além, claro, da questão moral, né? Nós somos os responsáveis pela morte desses bichos. Ao mesmo tempo que eu concordo com ele que a gente tem que se preocupar conosco, porque o mundo vai viver muito bem sem humanos quando a gente for extinto, eu acho que a gente também não pode se privar do aspecto moral que existe nesse tipo de discurso, tá? Porque nós temos essa consciência. Foi basicamente isso que foi escrito, né, em algumas dessas respostas. Eu repeti aqui no meio do discurso, mas se vocês forem ler as duas cartas aqui que estão escritas aqui, vocês vão ver que tem esses argumentos todos que eu falei, inclusive alguns outros que eu acho que talvez tenha pulado e não tenha abordado. Você pode ser, inclusive, ser muito egoísta e utilitarista dentro do discurso conservacionista. Você não precisa necessariamente ser a caricatura que o pessoal faz, né? Aquele hippie que abraça a árvore, que liga pra espiritualidade do mundo natural, não sei o quê, que quer viver lá no planeta do Avatar, lá, sabe? Não precisa cair nessa falácia do espantalho, nesse estereótipo ridículo que é gerado. E aí, quando você vai ver a resposta do Pyron, simplesmente foi escrito por outra pessoa. Foi outra pessoa que escreveu essa resposta aqui. Não foi ele. Essa é a impressão que eu tenho. Ele nega basicamente tudo que ele disse. E começa falando que ele foi mal interpretado porque aquilo que ele disse no começo não era aquilo que ele queria dizer, sendo que se você lê o texto parágrafo por parágrafo, você vê que foi exatamente aquilo que ele quis dizer. Que o título do texto que ele colocou lá não era o título que ele queria ter colocado, mas foi o Washington Post que pôs. Mas a pessoa que colocou aquele título extraiu a essência boa do texto para colocar aquele título. Não foi nem tão sensacionalista assim. Talvez porque isso corrobore com a visão editorial lá do Washington Post. Aí eu não sei, eu teria que saber melhor sobre o Washington Post. Mas é uma possibilidade. Então ele fez esse texto, que não foi publicado no Washington Post, que não tem, portanto, o mesmo alcance, na qual ele nega basicamente tudo que ele falou e dando um aspecto um pouco mais humano para a coisa, que é basicamente corrigindo o que ele fez mesmo. Ou seja, todas as verdades que ele disse não são simplesmente jogáveis assim num texto sem você colocar o aspecto moral por trás. Ele, nesse texto de retratação, ele colocou o aspecto moral que muda completamente a visão do assunto que ele está tratando. Por que é que ele se retratou? Não me parece que tenha sido porque ele mudou de ideia e porque, agora eu percebo que eu fui errado, fui mal interpretado. Não. Ele se retratou porque pegou mal. Ele se retratou porque colegas de trabalho dele provavelmente devem ter ou sido hostis com ele, ou devem ter talvez até cortado a participação dele em certos projetos, porque falam, eu não quero um cara trabalhando comigo que pensa dessa forma, sendo que eu vou trabalhar para a conservação de certas espécies, para a preservação de certos bichos. Realmente faz sentido, sabe? Se eu tô trabalhando num projeto sobre, sei lá, inclusão do negro na sociedade, eu não vou colocar um cara da Ku Klux Klan
para trabalhar no meu projeto, sabe? Ainda que o cara faça um bom trabalho. Então, provavelmente o Alex Payron se ferrou e ele fez essa retratação aqui, como diz a metáfora do outro lá, com alguém segurando a mão dele. Porque um cara que escreveu esse texto de retratação não foi a mesma pessoa que escreveu aquele outro texto. Anoiteceu não, tá, gente? Começou a chover aqui, por isso que escureceu, tá? Agora que passou a chuva, vou gravar de novo um pedaço que ficou faltando. Eu tava aqui pensando com meus botões que eu não fiquei surpreso com esse discurso do Alex Payron. Na verdade, ele é muito parecido com o discurso que eu já vi de vários outros zoólogos. E isso é uma coisa muito bizarra, porque você fica pensando, pô, o cara que estuda biodiversidade deveria ser a primeira pessoa a se preocupar em preservar essa biodiversidade. Por que é que vários zoólogos acabam tendo esse tipo de discurso, sabe? Pessoas muito próximas minhas mesmo, às vezes vinham com esse papinho do tipo, depois a evolução dá um jeito. Eu cheguei a cogitar que talvez fosse uma questão de dessensibilização, que é o mesmo mal que acomete, por exemplo, sei lá, médico legista, sabe, esse pessoal que tem que lidar muito com morto. Esses zoólogos, a maior parte das vezes, eles são zoólogos colecionistas, ou seja, eles trabalham em coleções zoológicas que só tem bicho morto. Muitos desses bichos mortos pelo próprio zoólogo em coletas, né, em trabalhos de campo, tal, que precisa daquela amostra para você ter, por exemplo, o holótipo de uma espécie nova, ou um parátipo, caso você queira provar que aquela espécie ocorre em determinada localidade. Eu ainda vou fazer um vídeo só para explicar essas regras de taxonomia e tal. Então, talvez esse fato deles não se importarem, né, ou deles terem esse discurso conformista com essas coisas, tem a ver com a natureza do próprio trabalho do zoólogo, que é matar bicho ou estudar bicho morto. Apesar de que eu acho que esse talvez não seja o real motivo. Eu acredito que talvez o real motivo dos zoólogos terem esse tipo de pensamento seja parecido com o motivo de por que é que alguns paleontólogos, principalmente lá fora, negam a mudança climática causada pelo ser humano. Né? Às vezes nem é que nega a mudança climática, né? Só não acha que ela é relevante, que é a diferença, de novo, da falácia do curto prazo versus longo prazo. As pessoas acreditam que, sei lá, porque há 10 mil, 20 mil, 100 mil anos atrás, o planeta teve mudanças muito drásticas de temperatura e do nível dos oceanos e de umidade nos continentes, então hoje essa mudança que está acontecendo de no máximo 2 graus Celsius é considerada uma coisa irrisória. Só que eles se esquecem exatamente disso daí, né? Uma coisa é o longo prazo, uma mudança que foi feita gradualmente ao longo de centenas de anos, para chegar, depois de milhares de anos, ter uma mudança razoável, a uma mudança que está sendo feita em 100 e poucos anos e que está sendo muito mais drástica. E que pode ser muito mais significativa para nós. Não lembram das extinções de várias espécies que efetivamente aconteceram toda vez que esse clima mudou, né? Então, eu acho que esse tipo de pensamento, que acaba fazendo com que alguns paleontólogos neguem a mudança climática ou não achem que ela seja relevante, é o mesmo tipo de pensamento que faz com que o Alex Payron e outros zoólogos que eu conheço tenham esse tipo de pensamento de que, vai extinguir, depois surge outra espécie no lugar, sabe? O pessoal que trabalha muito com evolução, e a evolução acaba tendo esse tipo de pensamento, né? Você acaba olhando tudo no longo prazo realmente um monte de espécie extinta e uma meia dúzia viva. Mas se você for olhar no curto prazo, você tem uma preocupação que é um pouquinho diferente, você tem toda a desestabilização que isso pode gerar nos ambientes. Vale lembrar que nem todo zoólogo trabalha com coleção, e nem todo mundo que trabalha com bicho é zoólogo, tá? Tem zoólogos que trabalham com a parte de conservação da fauna, e aí esses zoólogos definitivamente não estão dessensibilizados com essa realidade. E você tem também aqueles biólogos que são, por exemplo, ecólogos, que não confundir com ambientalista. Ecologia é uma ciência bastante complicada que estuda a interação entre os seres vivos. Os ecólogos dificilmente vão concordar com esse discurso do Alex Payron. Então você tem uma série de profissionais que trabalham com animais e plantas, e a maioria desses profissionais concorda que é preciso sim conservar as espécies. Tirando esses zoólogos aí que eu acho que ficaram muito enfurnados nas suas próprias áreas de estudo e acabam se esquecendo que as coisas são um pouco mais complexas do lado de fora. Eu queria deixar essa polêmica que foi abordada no meio acadêmico aqui para vocês também. Esse vídeo aqui eu vou colocar na minha série de biodiversidade, que eu deixei esquecido lá atrás, porque eu acabei colocando alguns vídeos que eu ia pôr nessa série lá no Blablalogia, né, lá no Curiosity. Eu vou colocar porque eu acho que é importante, assim como aqueles vídeos que eu fiz sobre a sexta extinção em massa e sobre o neomalthusianismo, que o pessoal me acusou de neomalthusianismo. Agradeço muito quem teve a paciência de ouvir até aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem colocar os pontos de vista aqui embaixo, quem sabe eu faço um adendo a esse vídeo aqui. Beleza? Então é isso. Talvez a gente não se veja mais até o ano que vem. Então, falou se eu conseguir editar esse vídeo antes de 2018. Se não, um bom 2018 para vocês. Tá certo? Um abraço e falou!